o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso MOSFET e hoje a gente vai resolver mais um exercício, agora falando um pouquinho sobre o nosso amplificador de múltiplos estágios, que envolve um pouquinho dos conhecimentos que a gente vem mostrando nas aulas passadas, o conhecimento de amplificador diferencial, conhecimento de amplificador diferencial com carga ativa, né? Conhecimento das configurações básicas, como a fonte comum, por exemplo, e a gente vai envolver nesse circuitinho aqui um pouquinho das aulas anteriores que a gente mostrou e quero que você saia dessa aula sabendo como você analisa esse circuitinho aqui, tá? E aí, para a gente analisar esse circuito, o que é primordial aqui é a gente dividir para conquistar. O que significa isso? Significa dizer que a gente precisa identificar as configurações básicas que formam esse circuito amplificador aqui, que é um circuito amplificador de múltiplos estágios, tá? E aí o que é que acontece? A primeira parte, perceba quem é o circuito de entrada do seu amplificador. A gente mostrou que é justamente o seu par diferencial. O seu par diferencial está aqui, ó, formado por T1 e T2. Tá? Perceba que eu tenho V1 e V2 como entradas e T1 e T2 formando o par diferencial aqui. Perceba que são transistores PMOS. Tá? Como carga ativa desse cara aqui, que é o seu par diferencial, você tem esse circuitinho aqui. Ó. Como carga ativa dele, você tem esse circuitinho aqui. Que a gente tem o seguinte aqui, né? A gente tem esse dreno conectado a esse gate. São transistores NMOS, o T3 e o T4. E esse par aqui, com essa configuração aqui, a gente sabe que essa configuração é chamada de circuito espelho de corrente. Então, esse cara é justamente a carga ativa do meu par. E isso aqui, ó, forma para mim, tá certo? O nosso amplificador diferencial que está sendo polarizado também por uma fonte de corrente. Melhor dizendo, esse circuitinho espelho de corrente aqui formado por T5 e T8. Perceba que eu tenho a corrente de referência aqui, 90 microamperes, tá? E aí, ó, dreno e gate estando conectados e essa corrente aqui se correlaciona com a corrente de dreno de T5, tá legal? E aí essa corrente vai estar polarizando o meu amplificador diferencial, tá? Perceba também que o gate de T8 está conectado ao gate de T7, tá? Então, se eu colocasse T7 aqui no lugar de T5, eu também teria um circuitinho espelho de corrente formado por T7 e agora por T8, pelo par T7 e T8, tá legal? E a informação que você tem aqui, T5, T7 e T8 são casados, ou seja, esses três transistores são iguais. E aí o que é que você tem mais? Na saída do seu amplificador diferencial, ela serve como entrada para o transistor T6 aqui, ela está entrando aqui, ó, no gate de T6. E aí, a saída do meu amplificador como um todo, que eu estou chamando de V0 aqui, está no dreno de T6. Se você parar para observar, a carga de T6 é justamente o circuito espelho de corrente formado por T7 e por T8. É uma carga ativa desse cara aqui. Tá? Então você tem nesse caso aqui dois estágios. Um estágio formado pela saída V01 do seu amplificador diferencial e o próximo estágio formado pela saída V0. Tá? O que é que acontece com os ganhos desse amplificador de múltiplos estágios? Tá? Como é que eu calculo o ganho de V01 sobre a entrada V1 menos V2, que é a entrada diferencial? E como é que eu calculo V0 sobre V01, que é a saída, configuração do amplificador formado por T6. E que configuração é essa? Perceba que essa configuração, se eu tenho uma entrada aqui no gate e uma saída no dreno, a configuração que a gente está vendo aqui é a configuração de fonte comum, que foi uma configuração que a gente viu em aulas anteriores também. Tá? Então você tem um amplificador diferencial e a saída dele servindo de entrada para um fonte comum. E a gente vai estar fazendo as análises disso aí. E aqui, ó, perceba que a gente tem todos os parâmetros que a gente vai estar utilizando, tá? As tensões de limiar tanto do NMOS quanto do PMOS, o K' do NMOS e do PMOS, a tensão de Early dos dois e também as dimensões dos canais. Aí o que é que acontece? Como é que a gente resolve esse problema, né? Primeiro ponto, vamos partir da polarização aqui, tá? A gente sabe, ó, que T5 e T8 são casados, tá? Então, se esses caras são casados, a gente sabe que essa corrente aqui de dreno de T5 se correlaciona com essa corrente de referência pelas dimensões dos canais ou pela relação entre as dimensões dos canais desses dois caras, que a gente já está dando aqui, ó. Esses caras são casados, então essa corrente desse dreno aqui vai ser igual a essa corrente desse dreno aqui, ou a essa corrente de referência. Tá? Então, no dreno de T5 você tem 90 microamperes. Tá? Outra coisa que você sabe é que essa corrente aqui vai se dividir igualmente, tal como a gente mostrou em aulas anteriores também, que essa corrente vai se dividir igualmente por essas duas fontes, tá? E vai estar polarizando o seu amplificador diferencial. Aí você vai ter
como ela vai se dividir igualmente, você vai ter 45 microamperes descendo aqui e 45 microamperes descendo aqui, tá? E aí o que é que acontece mais, tá certo? Você sabe também que T7 e T8 são casados, então a corrente desse dreno aqui, como são casados, a corrente desse dreno é igual a essa corrente aqui, tá? Então aqui você tem 90 microamperes, que é igual a essa corrente de referência. Com isso já dá para a gente fazer muita coisa. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais. Então, olha só, como a gente falou, né? T5 e T8 são casados. Então, as correntes nos drenos desses caras elas são iguais. E como a sua corrente de referência no dreno de T8 é 90 microamperes, essa corrente vai ser também a corrente do dreno de T5. Tá? A corrente no dreno de T1, que é o transistor do par diferencial, ela vai ser metade dessa corrente aqui, que dá 45 microamperes. Com essa corrente, eu consigo calcular o valor de VGS desse transistor aqui. Como eu sei que ele está operando como amplificador, então ele está operando na região de saturação. Vai ficar ID é igual a 1/2 de K', W sobre L, VGS menos VT quadrado. Para o transistor T1, que é um PMOS, a gente tem o VT dele, que é negativo, menos 0,8 volts. Tem o K' dele, 40 microampere por volto quadrado. E tem a relação, né, W1 sobre L1 dando 25. E aqui a gente vê toda essa substituição, né? E aqui fica mais porque é menos 0,8, né? Ficando mais 0,8. E aí a gente já fez essas contas aqui para outros exemplos de aulas anteriores. E aí quando você resolve para VGS1, você vai obter aqui esse valor aqui, menos 1,1. Tá? Da mesma forma como eu disse, você faz a mesma coisa para T7 e T8. Uma vez que eles são casados, aí você consegue determinar a corrente de dreno do transistor T6, que é esse transistor aqui. Tá? Uma vez que essa corrente descendo aqui é igual a essa corrente, porque é um espelho de corrente, tá? E esses dois transistores, eles são casados, tá legal? T7 e T8 são casados. E aí veja, se a corrente de dreno do transistor T8 é 90, então como a gente mostrou aqui, né? E a corrente de dreno do T6 é igual a de T7, então essas correntes são iguais também devido ao circuito espelho de corrente. Com essa corrente eu consigo calcular também o VGS do transistor T6, substituindo aqui os valores, né? ID, que é 90 micro, é igual ao meio de K' do NMOS, multiplicado por W6 sobre L6, VGS menos VT, que é 0,7 nesse caso, né? Conforme a gente pode ver aqui, ó, VT do NMOS é 0,7, K' é 160 micro, tá? E o W6 sobre L6, que está aqui, vale 12,5, tá legal? E aí quando você faz essa substituição e resolve para VGS6, você vai obter 1 volt, tá? Por que a gente precisa desses valores? O primeiro caso é porque a gente vai estar calculando a transcondutância de pequenos sinais desses dois caras, desses dois transistores. Porque a gente precisa delas, porque a gente vai estar calculando o ganho de cada estágio, do estágio relacionado ao amplificador diferencial e do estágio relacionado ao fonte comum. Então você tem que a transcondutância de pequenos sinais vale K', W sobre L, vezes o módulo de VGS menos VT. Por que o módulo? Porque eu estou trabalhando com NMOS e PMOS, então a gente vai estar colocando o módulo aqui para fazer esses cálculos, tá legal? A gente já mostrou que o K' desse cara vale 40 micro, W1 sobre L1 vale 25, o VGS a gente acabou de calcular e o VT vale menos 0,8, quando fica menos por menos dando mais aqui. Quando você faz essas continhas, você vai obter 0,3 mA por volt, tá? Mesma coisa você faz com transcondutância do transistor T6. K' dele multiplicado por W sobre L dele, VGS dele que a gente acabou de calcular, menos o VT dele. Quando você faz essas contas, você vai obter 0,6 mA por volt, tá? E aí o que é que acontece? Você tem que perceber o seguinte, que com as transcondutâncias, você precisa delas para calcular os ganhos de cada estágio. E a gente mostrou em aulas anteriores que para calcular o ganho do amplificador, a gente sempre tem uma transcondutância multiplicada por uma resistência de saída, principalmente quando você tem uma carga ativa nos seus casos, né? Você tem essa carga ativa aqui e você tem essa carga ativa aqui. A carga ativa do primeiro estágio para o par diferencial é formada por T3 e T4 e a carga ativa para T6 é justamente formada pelo espelho de corrente formado por T7 e T8. E aí para a gente calcular a gente precisa da resistência de saída. A resistência de saída, ela está aqui, ó. Ela é vista em V01. Vale salientar também, uma coisa que eu não tinha comentado, é sobre essa capacitância que está aqui, né? Essa é uma capacitância de compensação ou de estabilização, tá certo? E a gente não vai estar considerando ela nos nossos cálculos, mas para você saber, ela é uma capacitância de estabilização ou de compensação, tá legal? Aí eu estou vendo dessa saída aqui, primeiro de V01, que é a saída do meu amplificador diferencial. E a gente mostrou em aulas anteriores que para fazer esse cálculo desse ganho,
a gente precisa das resistências entre dreno e fonte dos transistores que estão na minha saída. Nesse caso seria T4 e T2. Então, eu tenho uma resistência entre dreno e fonte de T4 e eu tenho uma resistência entre dreno e fonte de T2. E essas duas resistências a gente já mostrou que elas estão em paralelo. Tá legal? Que é o que a gente visualiza justamente aqui. Uma vez que o ganho no seu primeiro estágio, que é V01 sobre VI, onde VI vale justamente o sinal diferencial, né? V1 menos V2. Isso vai ser igual a um certo GM, que é do GM1, do par diferencial, multiplicado pela resistência de saída vista da saída, que é a saída de V01. Esse negativo aqui está aqui justamente por causa do PMOS. E aí R01 vai ser justamente o paralelo entre as resistências entre dreno e fonte do transistor T4 e do transistor T2. Como o VA desses dois caras é igual a 10, e a corrente deles também é igual a 45 micro, então as duas resistências serão iguais. Então vai ficar 10 sobre 45 micro, você vai obter 222,22 kΩ. Tá? Como R0 é o paralelo desses dois caras, eles são iguais, R01 vai ser justamente a metade desse valor, dando 111,11 kΩ. Tá legal? Da mesma forma, a gente vai fazer para calcular o ganho V0. Só que o ganho V0 vai estar correlacionado com V01, que agora é a entrada do transistor T6. Ela está aqui no gate. Então vai ser V0 sobre V01. Isso aqui é uma configuração fonte comum. Uma vez que você tem a entrada no gate e a saída no dreno. Tá legal? E mais uma vez você vai ter GM de T6 multiplicado pela resistência de saída vista de V0, que está correlacionada ao R06 em paralelo com o R07. É um dado que você tem aqui, Mas aí para chegar aqui, a gente calculou o R01 na etapa anterior e a gente precisa fechar o ganho, né, do primeiro estágio, tá? Que é V01 sobre VI, que vale o GM, tá? O GM1 que a gente calculou, valendo 0,3 mA por volt, multiplicado por R01, e aí você vai obter 33,33 volt por volt negativo. E aí o que é que acontece mais? No segundo estágio, como a gente falou aqui, né, você tem V0 sobre V01, que vai ser a transcondutância de pequenos sinais do transistor T6 multiplicado por R0. Como o R0 vai ser justamente o paralelo do transistor T6 com T7, e essas resistências são iguais, só que nesse caso agora é o VA, que é 10 dividido por 90, que é a corrente que está no dreno desses dois transistores, aí você vai obter 111,11 kΩ. Como essas resistências são iguais, o paralelo delas vai dar justamente a metade desse valor aqui, que dá 55,56 kΩ. Quando você vai calcular o ganho, você vai substituir os valores, aí vai ficar o GM, que é 0,6 mili, multiplicado pela resistência de saída. Aí você vai obter 33,34 volt por volt, só que negativo. O que acontece? Você sabe que V0 é igual a esse valor aqui multiplicado por V01, né? Mas quem é V01? V01 é esse valor aqui multiplicado por VI, que é justamente o que você tem aqui. Então V0 é igual a 33,34, que é o que você tem aqui, multiplicado por V01, que é 33,33 vezes VI, que é o que você tem aqui. Quando você faz o menos por menos, vai dar mais. E aí o que é que acontece? A multiplicação desses dois caras dá 1111,22 volt por volt. E a relação de V0 sobre VI você tem aqui, uma vez que VI é V1 menos V2, e você tem a saída sobre a entrada. Legal? E aí você tem o seu ganho final devido aos múltiplos estágios. Uma coisa que você precisa perceber é que, devido aos múltiplos estágios, você teve uma multiplicação do ganho de cada estágio, tá legal? Mas é importante que você veja aqui não só o resultado obtido ou os sinais que a gente utilizou. Não. Eu quero que você perceba o procedimento. E através do procedimento a gente mostra que você teve essa multiplicação de ganhos aqui, tá? Então, atente principalmente ao procedimento que foi adotado, porque aqui tem muito conhecimento nesse exemplo, né? Tem o conhecimento de você dividir para conquistar, conhecer as configurações, saber fazer os cálculos para chegar justamente no ganho final aí do seu circuito amplificador de múltiplos estágios. Tá legal? Então, espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha com quem você se importa, que assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula para outras pessoas também. Se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma aula. Cada semana que a gente coloca uma aula. É isso, desejo bons estudos para você, fique bem, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!